Boa noite, pessoal, tudo bem? Domingo, dia 31 de janeiro, encerrando o mês, e eu queria trazer a atualização semanal das operações que eu tenho feito com vocês, né? O objetivo aí a gente é transmitir conhecimento, aumentar minha disciplina, que eu melhore meus resultados, busque cada vez melhor aí fazer essas operações com vocês. Sempre repetindo, desde o dia 1º de julho de 2020 todas as operações que eu venho fazendo de BMF, eu venho dando transparência, mostrando para todas as pessoas que eu tenho feito, como que é a minha estratégia. Eu posto exatamente o que eu fiz em cada dia no canal do Telegram, que está aqui nos comentários abaixo. Então, não deixe de entrar lá. Lá também eu coloco o PDF com todas as operações detalhadas. Até o momento são 34 operações em mercado futuro. E eu também coloco um resumo dessas 34 operações, né? O objetivo é sempre que as pessoas comecem a familiarizar, a entender como que é o mercado futuro, o mercado alavancado, é um mercado diferente das operações à vista, que ele permite que você ganhe muito mais, mas também aumenta muito o seu risco, então você tem que ter todo cuidado, né? Depois eu pretendo fazer alguns vídeos mais educativos sobre isso. Eu também vou compartilhar uma apostila com vocês que eu compartilho com os meus mentorados. Hoje eu tenho aí 22 mentorados que acompanham as minhas operações. Eles, ao contrário de vocês, eu faço um treinamento intensivo antes, tem sessões de tira dúvida, temos um grupo exclusivo entre os mentorados e eu diariamente eu mando as operações que eu vou fazer, eu mando antecipadamente, né? Já que eles já estão todos treinados e cientes do risco para tomar as decisões em cima dos meus pontos de entrada e saída, vamos dizer assim. Então, sem maiores delongas, semana o vídeo vai ser bem curto, porque não tivemos muita movimentação significativa. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Melhorei um pouco a nossa planilha aqui. Mas, vamos lá, eu vou mostrar aqui. Aqui do lado, o que eu fiz aqui, tá? Eu coloquei aqui essa coluna verde, é o resultado que eu estava sexta passada. Lembrando que aqui é o resultado das operações fechadas, aqui é o resultado das operações que estão abertas, tá? Da semana passada para essa semana, eu só abri uma operação e ela já foi estopada, já fechei com prejuízo de R$ 2.078, conforme vocês podem ver aí na planilha. Eu fui estopado. Mas como assim, Júlio? Você não trabalha com stop? Não. Quando eu opero contra a tendência, é uma operação que eu não uso stop. Quando eu opero a favor da tendência, que não é uma operação que eu gosto de fazer muito, eu uso stop. Essa, desde dia 1º de julho, é a terceira operação a favor da tendência que eu fiz, se eu não me engano. Depois eu até tenho que corrigir aqui nos códigos, mas teve duas aqui, uma de milho e uma de soja aqui, que deu um lucrinho baratinho aqui, e que foi a favor da tendência, tá? Depois eu atualizo aqui, ainda essas estratégias ainda estão desatualizadas. Mas o que acontece? A operação a favor da tendência, isso é um aprendizado para todos. A operação a favor da tendência é uma operação que ela é muito mais, na minha maneira de atuar, no meu setup, ela tem um índice de acerto muito menor do que minhas operações contra a tendência. Ela normalmente dá 50-50. O lance é que quando ela dá lucro, o lucro dela é bem mais alto que o prejuízo. É um perfil um pouquinho diferente das operações contra a tendência. Depois eu vou fazer até separadamente as estatísticas das operações a favor da tendência e contra a tendência aqui do lado, para vocês acompanharem isso mais de perto. Mas nas minhas operações contra a tendência, já é o contrário. Eu trabalho com 90% de assertividade, ou seja, 90% das operações que eu faço dão lucro. Entretanto, quando dá prejuízo é um pouco maior do que quando dá lucro. Mas mesmo assim, pelo nível de assertividade ser tão alto, a gente acaba tendo esse fator de lucro, né, que leva em conta exatamente qual o percentual de acerto que você tem e qual que é a média dos lucros que você tem, versus qual que é o percentual de prejuízo que você tem, vezes a média dos prejuízos. Então, bom,
como eu disse, não teve nenhuma entrada adicional nesse setup contra a tendência, só teve uma a favor da tendência, que foi exatamente em soja, né? E aí o curioso, que eu expliquei bastante, pessoal, que eu dou mentoria, é que eu no longo prazo eu estou vendido em soja e entrei comprado no curto prazo. E eu administro essas operações separadamente. Eu não olho qual que é o meu resultado na soja. Eu tenho o resultado do setup a favor da tendência e eu tenho o resultado do setup, que é a operação 12, contra a tendência. Esse é um dos segredos do sucesso. Você conseguir separar e gerir suas operações separadamente. Tá? Só então mudando o seguinte, tinha duas operações aqui que estavam com um errinho de consolidação, então mesmo já está fechado há muito tempo, mudou um pouco, aumentou em 2.000 o resultado da minha lucratividade, que é essa coluna M aqui, é o resultado que eu apresentei para vocês domingo passado, e essa N é hoje. Então o que aconteceu? Eu corrigi isso aqui em duas operações, aqui, ó, por exemplo, uma foi essa operação 10, eu apresentei que eu tinha tido um lucro de 2.200, na hora que eu fui bater direitinho com as notas de corretagem, foi 2.700. E teve uma outra aí também, que eu tive um lucro um pouco mais... Aqui, foi essa aqui, a operação 15, eu tinha falado que eu tinha tido um lucro de 10.700, na verdade foi 11.700, beleza. Só que aí, como eu tive um prejuízo de 2.000, já consolidado, eu praticamente fiquei no 0 a 0. Então, as operações fechadas, que hoje são 29... eu coloquei essa informação do lado aqui que não tinha, elas estão totalizando hoje R$ 171.155. Tá? As operações que estão abertas, que eu estou aqui em andamento, são 5, né? São as mesmas 5 que eu apresentei semana passada. O que houve foi que a semana passada, na operação 12 de soja, eu estava perdendo 56 mil, ela voltou a subir para 81 mil, por quê? Soja voltou a subir, voltou a ficar contra. Como eu disse para vocês, eu não achava que essa realização da soja da semana passada iria até o meu alvo. É uma operação de longo prazo, ela tem 76 dias, é pouco, ainda deve mais. E eu estou tranquilo com relação a isso. Estou vendido em 9 contratos, estou exposto em 669 mil. É como se eu tivesse investido em 669 mil. Só um parênteses para dizer para vocês novamente. Mercado futuro não significa que se eu estou exposto a 669 mil, que eu botei 669 mil em dinheiro. Né? O que eu coloquei lá foi o meu valor que está em garantia. Então, eu tenho 9 contratos. Cada contrato aí eu preciso de uns 10 mil em garantia. Eu tenho 90 mil investido em alguma coisa, num tesouro direto, num CDB, ou até em ações. E esse dinheiro, preciso ter 90 mil em garantia para eu poder operar isso aqui. Tá? O que eu preciso botar de dinheiro lá são esses ajustes diários aqui. Por quê? Porque todo dia que vai a seu favor, entra dinheiro na sua conta, que vai contra a sua operação, sai dinheiro. Lembrando sempre que eu até coloquei essa coluna de drawdown aqui para vocês enxergarem que 99% das operações eu chego a estar perdendo bastante e depois eu fecho no lucro. Olha aqui, tá até em vermelhinho. Esse foi o prejuízo máximo que eu tive durante a operação e esse foi o resultado final da operação. Na verdade, esse ou esse, tanto faz. Né? Eles têm que ser iguais. Então, o que acontece? Por exemplo, a operação 1, eu tive perdendo 1.800, fechei ganhando 2.500. Olha a operação 2, com a operação em café. Eu tive perdendo 58 mil no meio da operação e fechei com lucro de 44 mil. Tá? Algumas outras bem relevantes. Olha a operação 8, eu tive perdendo 138 mil, o pessoal me acompanhou, viu, o pessoal ficou angustiado com o meu prejuízo, ainda consegui fechar com 26 mil de lucro. Por quê? Porque a minha operação contra a tendência é uma operação que eu procuro topos e fundos. A maioria dos analistas técnicos não gostam disso, mas é a maneira que eu me adaptei melhor para operar. Passo bastante susto, mas olha aí, o nível de resultado, né? Pois 171 mil reais em um semestre de lucro, tá bem razoável, certo, pessoal? Se você dividir por 6 meses aí, dá mais ou menos 30 mil reais por mês de lucro. E isso só operações no mercado futuro, sem contar meus robôs, sem day trade, minhas operações swing trade, que eu tenho até feito alguma coisa lá no meu canal, umas operações muito curtinhas de swing trade, valor muito pequenininho, mas só para o pessoal ver como é que a estratégia funciona, né? Nessas operações de swing trade, eu comecei, deve ter umas 2, 3 semanas, eu já fiz 12 operações, todo dia mais ou menos eu abro uma, na média uma por dia. Tem dia que abre 2, tem dia que não abre nenhuma.
mas eu já fiz 14 operações, tem 2 abertas, as 12 fechadas, eu tive lucro em 100% das operações. Essa, eu inclusive estou fazendo um bônus para o pessoal. Eu estou postando as ações que eu vou entrar antes do pregão começar. Mas, gente, eu faço isso educacionalmente, pelo amor de Deus. Pensem 10 vezes antes de entrar nas mesmas ações que eu, porque eu tenho uma estratégia. Né? Não é, vou comprar, igual esses dias, vou comprar positivo na abertura. Comprei positivo na abertura. Se alguém falou, vou copiar o Júlio. Mas e aí, depois o que eu faço? Chegou no meio do pregão, o positivo já subiu 5%, eu já saí com 5% de lucro em algumas horas. Foi um trade sensacional. Então, esse para o pessoal que está lá no grupo aberto, não está só no restrito, está no canal aberto, tem 500 pessoas lá, eu tenho postado cedo, 7h30 da manhã eu posto. Ó, gente, o que eu vou fazer aqui com cada operação, qual operação que eu vou abrir, qual que eu vou encerrar, em qual valor e tal. E 100% de acerto. Estou até surpreendido, não é normal, tá? Não acostumem mal com isso. E senão, tá igual meu pai. Meu pai é assim, eu acerto 10 operações. Na hora que eu erro, eu falo, pode parar. Eu falei, quando tá ganhando, você não fala nada. Quando perdeu uma, aí você já entra em desespero. A gente tem que estar preparado, porque o normal não é acertar 100%. Não existe isso, né? Então, soma aí nessas operações a soja. Acabei perdendo o fio da meada aqui. A soja piorou a situação. A operação 19, que é uma operação de café médio prazo, ela praticamente ficou inalterada. A operação de mini BOV, que também é de médio prazo, ela melhorou bem. Eu acho que eu devo, porque ela caiu muito, né? Vocês estão vendo aí que o IBOV caiu demais semana passada e deve ter mais queda semana que vem. O que acontece? Provavelmente eu saio semana que vem. Essas 2 operações aqui, eu acredito que eu vou sair com prejuízo. Essa aqui de soja, ainda tem muita confiança de ter lucro, mas essas 2 aqui eu acho que eu vou sair num prejuízo pequenininho, tá? Todas as 2, café e mini BOV. Tá? Tem também a operação 28, que é uma operação de longo prazo no milho, é uma operação também que eu estava perdendo 21, aumentou o prejuízo um pouco, mas essa operação vai longe, estou preparado aí para estar perdendo mais do que isso no meio da operação para ganhar bem no final, tá? E também a operação de boi, mesma coisa, mesmas observações, que a operação 30 também é de longo prazo, só estou com 4 contratos, a do milho eu estou com 8, 13 mil que eu estava perdendo na semana passada, agora caiu para 12, porque o boi andou caindo um pouquinho. Tá? Então, se vocês verificarem, eu estou numa exposição total de 2.642.000. Esse é o valor que eu estou exposto nessas 5 operações que eu estou aberto. Semana devemos ter mais negócio, tanto a favor da tendência que eu vou começar a fazer mais essas operações para aproveitar mais meu capital lá, para rentabilizar melhor minha carteira. Tá? Também continuo fazendo contra tendências, operações, que é o meu carro-chefe, principalmente em café. Faz tempo aí que a gente não abre uma operaçãozinha em café, estou ansioso. E aí as estatísticas estão aqui, né? Das 29 operações encerradas, 3 com prejuízo, sendo que uma das 3 foi essa semana, só tinha 2. Piorei meu track record aí, 26 com lucro. Isso dá 90% das operações até agora com acerto. Isso tende a cair ao fazendo mais operações a favor da tendência, como eu disse para vocês. O lucro médio das operações que ficaram aqui, ó, estão em cinza aqui, é R$8.000. O prejuízo médio das operações que estão em vermelhinho aqui, ele até diminuiu, né? Porque tivemos um prejuízo mais baixo aqui, ela está em 12 mil, mas como eu disse, o prejuízo médio é um pouquinho mais alto do que o lucro médio, mas como 90% de lucro, gente, é uma coisa fora do comum, eu tenho esse fator de lucro de 5,69, que é uma coisa que eu venho repetindo aqui para vocês, que é fora do comum, é uma coisa que eu tenho que estar preparado para trabalhar com menos, tá? Esse fator de lucro, igual eu falei, enquanto ele está abaixo de 1, significa que eu estou tendo mais prejuízo que lucro. Acima de 1, eu estou tendo mais lucro que prejuízo. De 1 a 1,5 é arriscado para o mercado variável. Você tem que buscar sempre mais do que isso, porque significa que você não está tão consistente. Você está muito próximo de ter mais prejuízo que lucro, apesar de estar tendo mais lucro que prejuízo. Acima de 1,5 a 2 já é bom, acima de 2 é sensacional, acima de 3 é muito sensacional, acima de 4 é muito sensacional, e 5,7 é espetacular, gente. Não vou manter esse nível, não consigo. Isso tudo muito transparente, eu viro e mexo, eu colo no lote de corretagem, eu dou print no meu broker,
eu mando lá no grupo, eu passo diariamente o que eu fiz, então é muito difícil manipular qualquer número, porque eu falo dia após dia o que aconteceu, né? Ó, gente, hoje eu vendi um contrato a tanto, subiu demais, ou então caiu demais, eu comprei um contrato a tanto, fechei uma operação hoje, agora, com esse pico aqui, deu tantos reais de lucro, ou deu tantos reais de prejuízo. Coloco aqui para todo mundo os meus perrengues, né? Quando eu estava perdendo 138 mil, todo mundo sabia. Eu estava perdendo 138 mil nessa operação e numa outra de boi simultânea aqui, ó, eu estava perdendo 117 mil. Então, eu estava perdendo 240 mil simultaneamente, mais em outras operações, estava perdendo uns 300 mil. Ou seja, não tem como, se eu fosse mentir, eu não ia ficar botando esses prejuízos aí, né, galera? Então, assim, para quem me conhece sabe que eu sou muito sério, o objetivo realmente é que as pessoas comecem a entender do mercado, e quem quiser entender um pouco melhor sobre como que eu opero, sobre o mercado futuro, entra lá no canal, curte aí, compartilha, por favor, comenta, entra no nosso canal Telegram, canal educativo, e quem tiver a fim de fazer mentoria, eu recomendo fortemente, tá? Inclusive, eu estou com um novo mentorado aí essa semana, e ele não quer operar ainda. Qual que é a minha sugestão? Abrir uma conta demo e ir fazendo o que eu faço, para você sentir na prática o que está acontecendo, para quando você tiver uma maturidade, você começar a operar. Esse é o caminho do aprendizado. Ganhando confiança sem gastar dinheiro, sem arriscar o seu próprio dinheiro. Eu tenho muitos anos de mercado, então eu opero esse volume todo porque eu já opero há muito tempo, já estou cascudo, mas tem que começar pequeno. As minhas turmas de mentoria começam com uma operação, eles não entram na operação de longo prazo, eu não recomendo que ninguém entre em uma operação de longo prazo que demanda um psicológico muito forte, um caixa muito forte. São só as operações de curto e curtíssimo prazo, as operações que eu chamo estrela, e assim mesmo com um lote mínimo, eu entro às vezes com 2 vezes, 3 vezes o lote mínimo. Eu recomendo que entre em consórcio, então vale bem a pena. Uma operação aí paga a mentoria de 6 meses, mas o pessoal está bem satisfeito, graças a Deus, mas enfim, também só se estiver preparado e muito seguro disso, porque é um mercado arriscado. Gente, é isso. Bom restinho de domingo para vocês. Estou devendo, vou fazer um vídeo sobre essas operações swing trade, que eu já fiz 12, acertei as 12, e também estou devendo robô, tá, gente? Só para informar, eu montei um robô com minhas estratégias no day trade. Eu programei o robô para rodar, porque eu não tenho tempo, porque eu tenho que trabalhar durante o dia. Ele opera para mim. Para quem quer entender, o robô opera. Você pode ter o robô operando técnica dos outros ou ter o robô operando suas técnicas, né? O meu robô opera minhas técnicas. Tem 2 meses. Eu comecei dia 1º do 11, 2 meses, com lote mínimo, um risco mínimo. E aí eu já tive um resultado aí de mais de 11 mil reais nesses 2 meses em operações só em mini contrato e mini dólar. Estou muito feliz com isso. Estou criando coragem para aumentar um pouco o meu risco, né? Dobrar um pouco os lotes mínimos, começar, ao invés de entrar com 1, entrar com 2, alguma coisa assim. E eu também estou devendo algum vídeo educacional para vocês entenderem também o que é esse famoso robô aí que está todo mundo operando aí. Mas não é fácil não, mas são horas e horas, madrugadas e madrugadas, estudando e programando, pensando em estratégia, mas é muito bom fazer isso, né, galera? Um abraço, viu? Tchau, fica com Deus.